Só que nesse período em que eu estava me preparando para encontrar com ele, que a gente continuou conversando, ele... Fala galera, seu amigo indiano, voltei de novo. Então hoje nós vamos falar a segunda parte da história, que é brasileira quando o marido vai para trabalhar, então ela está conversando com indiano. Nós viu que esse indiano apaixonou com ela. Então agora vamos ver que ela apaixonou com ele também. Então o que aconteceu no fim? Que eles dois casou ou terminou. Então vamos ver essa história, então vamos começar essa história. Passou-se mais 3 meses após, né, ele ter dito que estava apaixonado. E aí eu viajei, eu fiz uma viagem para uma outra cidade. E fiquei uma semana sem falar com ele. Tá, até aqui que você viu que ele apaixonou com ela, então ela foi para viajar no outra cidade. Então, o que aconteceu com ela na outra cidade? Então, vamos ver que ela apaixonou com ele ou ela encontrou outro garoto, vamos ver. Eu estava no interior, na cidade do interior, a internet era ruim e eu fiquei sem falar com ele. E lá nesse lugar onde eu fui, eu senti muita falta dele. Eu pensava nele, tudo que eu ia fazer, se eu ia para algum lugar, se eu fazia alguma coisa, eu lembrava, eu pensava nele. Inclusive, fiz uns vídeos. Então, no início que ela não queria qualquer coisa com ele. Mas agora, então isso é amor. Que ela não quiser, mas agora ela começou a sentir para ele. Então ela começou falta dele, mas ela não quiser no início. Muitas vezes ela parou de falar com ele, mas agora começou com queria sentir falta dele. Então essas coisas começaram. Então vamos ver. Para ele lá no lugar onde eu estava. Quando eu voltei, eu me dei conta de que ele fazia muita falta. Né? Quando a gente ficou sem se falar, eu senti muita falta dele. Então, eu me precipitei. Né? Eu disse para ele que eu também estava apaixonada. Eu também tinha me apaixonado. Então, a gente começou a se envolver, né, emocionalmente, começamos a namorar. Era um absurdo. Eu achava um absurdo. Quando eu pensava no assunto, né, minha consciência me acusava. Então eu achava um absurdo. Aí eu dizia para ele, não dá certo, não dá certo. Ele sempre acatou tudo que eu dizia. Né? Ele sempre dizia que o que eu decidisse era o que ele ia fazer. Então, eu disse para ele que a gente não poderia ter nada, que a gente só poderia ser amigos. E ele concordou. Só que quando a gente estava conversando, a gente sempre tocava no assunto, sempre falava alguma coisa relacionada ao sentimento. Olha, aqui uma coisa, se vocês têm sentimento, normalmente as coisas vêm quando você falar com a pessoa. Então, não é isso que você pode controlar as coisas. Não é isso que no mal dela. Não é isso de mal desse garoto. Então, agora ela está sentindo falta, que ela está dizendo no início, mas ela começou. Então, não é isso que uma pessoa pode controlar o sentimento. Isso é um pouco difícil. Você tem que preparar pela sua mente. Tá, vamos ver. E aí eu disse para ele que não ia mais falar com ele, não ia mais conversar com ele. E assim eu fiz por uma semana. Eu fiquei sem falar com ele por uma semana. Mas eu não consegui ficar sem falar com ele. Eu voltei a falar com ele de novo, eu sentia muita falta. E por um momento eu me senti presa a ele emocionalmente falando. Eu planejei me separar do meu marido. Eu já, antes de conhecer o indiano, eu já estava com esse pensamento de separação por causa da vida que eu levava com o meu marido. E quando isso aconteceu, né, de eu me apaixonar por ele,
eu coloquei na cabeça, eu decidi me separar do meu esposo. E comecei a fazer planos com o indiano, né? Comecei a fazer planos com ele. E quando eu decidi que ia me separar, eu falei com ele, eu conversei com ele. Ele disse que não era para mim me separar por causa dele. E eu expliquei para ele que eu não estava me separando por causa dele, mas que... Aqui eu acho que o garoto também tinha medo que, olha, essa separação é uma grande coisa. Então, pode ser esse garoto, pode ser, não tenho certeza, se ele está brincando com ela, então, se ele é uma pessoa verdadeira, então, por isso que ele falou que não separar por causa de mim, porque é uma grande coisa que ela vai fazer. Então, se ele não vai casar com ela, então, isso que ele vai sentir mal para ele, o garoto. Então, por isso, ele pode ser que falando que não separará por causa de mim. Porque ele também pode ser não confia que no futuro que ele vai casar com ela ou não. Mas vamos ver. Por eu me apaixonar por ele, a gente não poderia ter um relacionamento, um namoro, se eu ainda estivesse casada, se eu ainda estivesse junto com meu marido. E aí eu disse que eu ia me separar, eu tinha que me estabilizar financeiramente, eu tinha que ter um trabalho, eu tinha que fazer alguma coisa para me sustentar, para que eu pudesse ir embora, né, separar do meu marido. E eu comecei a fazer planos, abri uns negócios aqui no Brasil, né. Primeiro eu abri um café, né. Eu vendia café da manhã, comecei com esse negócio, só que não deu muito certo, não estava me dando lucro. Depois eu abri um outro negócio de churrasco, isso já à noite, isso me deu um pouco mais de lucro, né? E aí eu resolvi fazer um curso de inglês, e eu, inclusive, ainda estou fazendo. Comecei a fazer esse curso de inglês, isso no ano passado, no meio do ano passado, né? Eu comecei a fazer esse curso em inglês porque eu estava planejando ir para a Índia, né, me encontrar com ele e ver como era que a gente ia fazer. Só que nesse período em que eu estava me preparando para encontrar com ele, que a gente continuou conversando, ele me falou sobre os costumes da Índia. Né? Ele disse que na Índia se fazia casamento arranjado. Ele é hindu. Entendi. Ele disse que a família dele estava cobrando uma esposa, cobrando os pais dele moram em um estado e ele mora em outro. Ele mora em Bangalore. Entendi. E o pai dele, se eu não me engano, parece que mora em Orissa. Orissa, acho que é o nome da cidade. E ele mora em Bangalore. Ele mora e trabalha. Ele mora com os amigos, mora em apartamento com amigos e trabalha. Ele é engenheiro de software. Ele trabalha numa empresa, né? Não sei o nome. Ele nunca me disse. Eu também nunca perguntei. Então ele dizia assim que os pais sempre estavam cobrando, né, uma noite, perguntava para ele se ele já tinha conhecido alguém. E ele disse que tinha receio de falar sobre mim para os pais, né, como namorada. Ele não me apresentou nem como amiga. Não. Só quem me conhecia... Olha, aqui se ele apresentou como namorada, então eu acho que ele não é mentiroso. Porque indianos, muitas vezes, se ele está apresentando vocês, brasileiras, então ele está apresentando como? Que, ela é minha amiga. Então, ele está apresentando em língua dele, em hindi. Então,
você não sabia como que apresentou, então pode ser que ele apresentou em inglês, então por isso ela sabia que ele apresentou mãe aí como namorada. Então ele especifica que ela falou que ele apresentou como namorada. Então se seu namorado está fazendo isso, então você pode acreditar ele um pouco que está, ainda que ele está apresentando, porque na Índia, quando um garoto está apresentando para a família, então isso significa que ele queria casar. Então, por isso é apresentando. Se ele não está apresentando, então ele está escondendo você de família, tá? Eram uns amigos dele, uns 3 amigos dele. Só essas 3 pessoas da Índia, além dele, me conheciam. E eu comecei a cobrar dele isso, que ele tinha que falar sobre mim para os pais, que ele tinha que assumir a nossa relação, que ele tinha que dizer. Mas depois eu mudei de ideia, depois eu voltei atrás, né, no meu pensamento, eu imaginei. No começo eu não entendia muito, eu achava que ele poderia fazer o que ele quisesse, que ele tinha liberdade de escolha e tal, essas coisas tudo. Mas depois eu compreendi que não dependia dele, né? Que era a religião, que é o costume. Depois que eu me informei bastante sobre esse assunto, né? Inclusive assisti seus vídeos de outros indianos, né? Que falam sobre relacionamento. Tem indianos aqui no Brasil que alertam as mulheres, né? Sobre golpes, sobre indianos que enganam as mulheres, né, que brincam com os sentimentos. Então, depois que eu vi tudo isso, eu comecei a pensar bastante. Pensei muito, muito mesmo, né, até que eu cheguei a um ponto que eu vi que era impossível a gente se casar e ficar junto, não tinha como. Mesmo que ele viesse para o Brasil. Olha, amiga, não é impossível. Tudo é possível na Índia, no mundo. Tudo é possível. Então depende em você. Como que você leva relacionamento? Como que você trata indiano? Como que indiano trata você? Entendeu? Então, essas coisas que muito dependem em você. Então, eu vou dizer você, eu consultei com uma garota, então, eu não dizer nome de pessoa, então, o que aconteceu é que ela deixou o namorado dela, porque o garoto está chamando ela que você é minha esposa. Olha, na Índia, quando a pessoa namora com indiana, então ele chama assim, namorada, que você é minha esposa. Então ele dá uma confirmação para a garota. Mas ela brasileira deixou ele por causa disso que ele está chamando-me, então pode ser ele me enganando. Entendeu? Então eu acho que isso não é você tem que fazer, você tem que atender uma mentalidade indiana. Então, por isso que eu falo que algumas vezes, quando a pessoa faz consulta, eu dou exatamente dica para eles que ele precisa. Então, ele não tem que terminar o relacionamento por causa de outros vídeos que você me assistiu, porque pode ser sua situação é diferente. O que está acontecendo com você, então um pouco coisa muda muito, tá? Então, aqui vamos ver o que aconteceu. Ele não poderia ficar, ele não poderia casar comigo, e mesmo se eu fosse à Índia também não poderia, porque eu jamais abandonaria meus filhos, então os pais dele jamais aceitariam meus filhos, né? E a minha família, eu também não sei. Eles iam, minha família, eu tenho certeza que eles iam aceitar minha decisão, né? Porque aqui cada pessoa toma sua. A família não interfere nas decisões que a gente toma. Verdade. Eu acredito que eles iam aceitar, mas minha mãe não ia concordar. Acredito que sim. Acredito que ela não ia concordar. E meus irmãos não sei se iriam concordar, mas também não iam
querer me influenciar na minha decisão. Então eu decidi colocar um ponto final nesse relacionamento, nessa nossa história. Ele dizia que ia me amar para sempre e que eu era a mulher da vida dele, que não sabia por que a gente não tinha se conhecido antes, né? E assim, em muitos momentos eu acreditava nas palavras dele, mas em alguns outros momentos eu duvidava, porque eu pensava, mas como que uma pessoa pode amar tanto outra se a gente nunca se viu pessoalmente? A gente conversava bastante diariamente, mas ele não sabia muita coisa sobre mim, não sabia se eu estava falando a verdade e eu também não sabia se ele estava falando a verdade. Mas ele me mostrou muito a vida dele, a gente fazia ligações em vídeo, ele mostrava onde ele morava, onde ele estava. Ele mostrava os pais dele, mas nunca me apresentou. Tipo assim, a gente estava numa chamada de vídeo, aí ele mostrava, né? Virava a câmera para mostrar a mãe, mostrar o pai, mostrar os sobrinhos, os irmãos, os amigos, né? Mas era tudo assim muito entre a gente, entre eu e ele. Ele não me assumiu, ele não me apresentou nem como amiga para a família. Olha. Só quem sabia de mim era mais ou menos esses 3 amigos que ele tinha. E tinha um amigo o melhor amigo dele, mais próximo dele, que sabia do nosso caso. E ele também não concordava pelo fato de eu ser casada. Então eu fiquei muito triste com tudo isso, né? Com tudo isso que impedia a gente de ficar junto. Eu disse para ele que a gente tinha que terminar nosso relacionamento. Ele ficou muito triste, ele chorou bastante. Eu também, não foi fácil, foi muito difícil. Isso tem 3 meses, mais ou menos. Às vezes eu bloqueei ele em quase tudo, né? Mas no Facebook eu desbloqueei. Olha, amiga, bloquear a pessoa não é solução. Se você bloqueia, toda hora está indo na sua cabeça. Toda hora você está pensando sobre esse homem. Então, melhor que você tem que saber qual é motivos que você não está conseguindo casar. Quando você saber motivos, que a cultura, religião, então, algumas coisas. Então, porque esses motivos é fato. Se ele não vai casar com você, pode ser por causa da família, pode ser financeiro, ele não está bem, ele não pode ir no Brasil, mas ele ama realmente você. Entendeu? Então, melhor que você pensa, melhor que não veja que muitos brasileiros não conseguiu casar, mas você não sabia que muitas já conseguiu casar com indiano também. Então, não veja assim, pensa que sua história pode ser diferente, vai dar tudo certinho, mas aqui que, olha, vocês dois sabiam que vocês dois amam um de outro. Ele está chorando para você, você começou a sentir falta para ele. Então, deixa esse ponto na sua cabeça. Então, não deixa sem motivo, garoto, que bloqueou ele. Não, isso não é solução, tá? Então, pergunta seu amigo, saber a cultura da Índia, como que funciona. Se você não sabia, pergunta a mim, eu vou ajudar você. Dia desse eu desbloqueei ele, mas eu não conversei mais com ele. Eu visito a página dele no Facebook, né, olho algumas fotos que tem aqui, mas eu não falo mais com ele. Olha, você tem ela sentindo falta dele, então ela está sofrendo. Eu sei que não dá certo, né? Eu não vou dizer que é impossível, porque não existe nada impossível, né? A gente sabe disso, que tudo é possível quando a gente quer. Mas eu acho que não era para ser. Né? Não era para ser. Eu sou cristã
e ele é hindu. Então, assim, tinha também essa diferença muito grande na religião. Ele acredita em umas coisas que eu não acredito, eu acredito em umas coisas que ele não acredita. Então, assim, acho que não daria certo. A gente, nós dois, a gente se entende muito bem, a gente se comunica muito bem. Não tivemos dificuldade em nos entender no começo, né? A gente se entendeu muito bem, mesmo não falando a mesma. Olha, amiga, aqui você está falando, você tem comunica muito bem, então você sabia a mentalidade de um de outro, então tinha mais chance que ele vai casar com você. Então vamos ver, enfim. Língua, a gente se entendia muito bem, né? Se dava muito bem. Nós tivemos algumas discussões, né? Por mensagem, a gente chegou a discutir, a contrariar um ao outro, mas a gente se dava muito bem. Eu gostava muito de falar com ele, eu me sentia muito bem em falar com ele. Ele também dizia que eu sempre fazia ele feliz, sempre fazia ele sorrir. Tudo dando Ele dizia que eu era certinho. inteligente, engraçada, e que ele gostava de falar comigo, de me ver, né? Gostava de estar comigo, da gente conversar. Então, eu senti muita falta dele esses 3 meses, né? Ainda gosto muito dele, mas decidi colocar um ponto final nessa história. E espero que ele possa encontrar alguém, né, que seja do mesmo país, que fale a mesma língua, que os pais dele aceitem e que ele seja feliz. Eu não sei como vai ser a vida. Ai, amiga, língua para língua, eu estou aqui para ensinar vocês. Não é por causa de língua, você não pode deixar assim. Hoje para frente, não sei se vou estar casada ou se vou separar. Eu sempre sou a favor de segunda chance. O meu marido descobriu, né? Assim que eu acabei com o relacionamento com o indiano Sidhu, o meu marido descobriu. Ele pegou meu celular enquanto eu estava dormindo e viu todas as conversas, filtrou, né, as conversas. Eu tinha ocultado as mensagens, mas ele conseguiu encontrar. E aí ele disse para mim que não ia me deixar embora, que ele não ia separar de mim, que eu não ia embora me separar dele. E disse que me amava, que ia mudar. Mas não acredito que ele vá mudar. Ele fala da boca para fora. E eu não parei de fazer o que eu estava planejando fazer. Eu estou fazendo um curso de inglês, né? Eu continuo com o curso, não vou parar, né? Por enquanto não vou parar porque eu ainda não estou falando fluentemente, sei algumas coisas, mas ainda não vou parar. Pretendo arrumar um emprego bom, que eu ganhe uma boa quantia para que eu possa viver sozinha com os meus filhos. E é isso, essa é a minha história. Não foi um final feliz, infelizmente. Eu gostaria que terminasse diferente. Mas foi assim que aconteceu. Eu sei que ele foi sincero. Eu sei que ele não me enganou. Mas tem muitos, eu vi outros casos de mulheres que se envolvem muito emocionalmente com um indiano. E elas estão vivendo enganadas. Eu sei que no meu caso... Olha, amiga, todos que eu sempre falo que você veja os vídeos,
Mas você não pensa que seu caso também vai terminar assim. Então, esse vídeo que você me mandou hoje, então isso é uma prova que, olha, todos os casos não é assim que indianos estão mentirosos. Pode ser vai dar certo, mas você tem que saber que como. Então, se algum relacionamento não está indo certinho, então pode ser que algumas coisas faltam no relacionamento. Então, você só tem que preencher as coisas, então tudo vai dar certo. Então, agora ela está sentindo que ele é verdadeiro. Eu também achando que ele é verdadeiro com ela, então, mas ela não quiser, então ela está achando que não dá certo. Diferente, mas tem outros casos de indianos que estão só se divertindo, apenas se divertindo com mulheres casadas. No caso dele, não foi nada planejado. A gente se conheceu, a gente começou a conversar e ele se apaixonou e eu também me apaixonei. Né? E não deu certo. Não deu certo, não sei como vai ser no futuro. Ele diz que mesmo que eu tenha terminado com ele, ele ainda vem no Brasil. Ele disse que vem no Brasil me procurar. Eu não acredito, sinceramente eu não acredito. Eu acredito que ele gosta de mim de verdade, mas não acredito que ele vá vir no Brasil atrás de mim, que ele vai querer casar comigo. Eu vou explicar. Eu não acredito nisso. Eu acredito que ele gosta, mas não acredito que ele vai se sacrificar por mim. Tá, aqui que ela falou esse ponto, que ele ama ela, então, mas ela não acredita que ele vem no Brasil. Isso é verdade em muitos casos, que realmente o garoto amando a garota brasileira, mas ele não está conseguindo ir no Brasil, por causa de ele não tem um bom trabalho, ele não está ganhando bem, então por isso ele está pedindo vocês que vêm na Índia para encontrar ele. Entendeu? Então, mas quem que tem condição boa, então eles vão também no Brasil, encontra pessoa também. Isso eu vi muitos casos também, tá? Então, eu acho que você não tem que pensar assim que todos os indianos estão mentirosos. Aqui, nesse caso, eu sentindo que ele ama um de outro, mas condição que pode ser diferenciado, que não dá certinho. Então, o problema é só isso. Então, no final, eu acho que ela tem que lutar um pouco. Se ela ama, porque você viu que ela bloqueou ele, mas ela não está conseguindo viver sem ele. Então, ainda ela estava sentindo falta, ou ele também estava sentindo falta dele. Então, toda a vida, então, ela vai sofrer assim, que porque ela deixou. Melhor que se você tem ainda tempo, então fala com ele, então se dá certinho, você visita na Índia, ou pergunta ele que visita no Brasil, então dá um pouco tempo para ele, então veja que como que funciona, se ele arruma dinheiro, então faz tudo, então ele vai chegar no Brasil. Eu estou achando que pode ser, se ele é verdadeiro, ele vai no Brasil. Então se ele falou você, então ele vai, tá bom? Então, amiga, se você gostou dessa história, então, minha dica, por favor, deixa like, deixa seu comentário, sua opinião também é muito importante para mim. Então, algumas vezes, seu comentário ajuda para mim, para ajudar outras garotas. Quando eles fazem consulta, porque eu atender como que vocês pensam no Brasil. Então, eu sei que como que indiano pensa, então, como que indiano trata uma brasileira, tá? Então, muito obrigado, pessoa. Então, ainda se você não assistiu, a primeira parte, como que o garoto apaixonou com ela. Então, como que começou essa história. Você pode ver, o baixo eu vou dar o link. Então, veja o primeiro parte também, tá bom? Então, muito obrigado. Então, se você queria fazer consulta comigo, queria aprender língua, hindi, inglês, vai no meu Instagram, link está abaixo, fala comigo. Quero aprender hindi, quero aprender inglês, ou quero fazer consulta. Bastante, tá bom? Então, muito obrigado, pessoa. Fica com Deus. Seu amigo indiano vai voltar de novo. Tchau, tchau.